Irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, quantos acharam, podem dizer amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado, desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez colocamos-nos à disposição do teu Espírito Santo para ministrar aos nossos corações uma vez mais. Fala conosco, Senhor, porque ansiosos estamos por ouvir a tua voz. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Muito bem. Esse é um dos textos mais fascinantes do ministério de Jesus. Esse texto fala de um homem rico que tinha muitas propriedades, e ele se aproxima de Jesus, e a cena é a seguinte: ele se ajoelha diante do Senhor. Ele chega diante do Senhor e ele se ajoelha. Quem olha, né, de fora e vê aquele homem ajoelhado, adorando, e vê aquele homem ali quebrantado, pode até pensar: que homem abençoado, que homem espiritual. Olha como ele se ajoelha, olha como ele fala com o Senhor, né? Quem olha de longe vê essa cena. Aí quando você chega de perto, você vê ele fazendo uma pergunta para o Senhor: Mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus responde para ele: Olha, você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Sim, Senhor. Olha a cara de piedoso, de espiritual daquele homem, né? Sim, Senhor, eu guardo todos os mandamentos, desde a minha juventude. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pois é, uma coisa ainda te falta. Mas o que, Senhor? Vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Quando aquele homem ouve aquilo, no mesmo instante, aquele ar de piedade, de piedoso, aquele ar de espiritualidade, aquele ar de um homem espiritual, né, muda. A Bíblia diz que ele fica contrariado, ele se levanta triste e vai embora. Olha que interessante. Quer dizer, Jesus tocou aqui num ponto que para ele era um ponto muito difícil, porque ele era um homem rico, ele tinha muitas propriedades, mas tocou no bolso dele, mexeu com ele, e ele sai contrariado. Jesus então olha para os seus discípulos e fala: Está vendo? Vou falar para vocês aqui. Quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus com as suas riquezas.
É difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando a gente observa esse texto, a gente chega a algumas conclusões rápidas. A gente pensa assim: então quer dizer que quem é rico não entra no céu? Não é assim? Sim ou não? Então quer dizer também que é melhor ser pobre do que rico? Ele está falando que é difícil para um rico entrar no reino de Deus. E ele ainda vai falar que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí quando a gente olha isso, a gente pensa o quê? Como é que é isso? Um camelo e uma agulha? O que a gente pensa? É uma agulha que eu tenho de costura, não é? Quem já pensou isso? E a gente fica imaginando, mas como assim? Aí a gente fica tentando imaginar um camelo passando no fio de uma agulha. Ele vai dizer, é mais fácil, na verdade, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu já ouvi esse texto desde pequeno várias vezes. Eu ficava tentando imaginar um camelo entrando no fio da agulha. É impossível um camelo passar dentro de um fio de uma agulha. É impossível. Mas se ele diz que é mais fácil, então a gente conclui o quê? Realmente é impossível um rico entrar no reino de Deus. Aí quando a gente faz uma primeira leitura superficial, são essas conclusões que nós chegamos. Primeiro, o crente tem que ser pobre. É verdade ou não é? Não adianta querer ser rico, porque rico não entrar no céu, então é melhor continuar pobre. Será que é isso que a Bíblia está ensinando? A gente pensa logo na agulha e o camelo entrando na agulha, quer dizer, ficou uma confusão. O que nós temos que entender aqui? Presta atenção. Primeiro, quando ele diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus, ele não está dizendo que é impossível, ele está dizendo que é difícil. Difícil não significa impossível. Quem está compreendendo? Significa que a pessoa pode ser rica e mesmo assim entrar no reino de Deus. Quando ele fala que é mais fácil um camelo passar no fio da agulha, ele está dizendo que não é impossível para o rico entrar no céu, mas aqueles que confiam nas riquezas, esses não conseguem entrar. Então a gente desmonta aquela tese de que crente tem que ser pobre. Sim ou não? Crente pode ser rico, pode ser próspero, pode, tanto é que a palavra vai dizer, não é? Que nosso Deus é o dono do ouro e da prata. No céu as ruas são de ouro e o mar é de cristal. Abraão era rico, Jacó era rico, Isaac era rico, e José era rico. Tantos personagens da Bíblia que eram ricos. A palavra diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é o que? É o melhor carro, é a melhor casa, é o melhor salário, é a melhor viagem. Então quer dizer, a palavra aqui não significa que a gente não pode ser rico. Não, a gente pode ser rico. Mas para ser rico, presta atenção agora, meus irmãos, e entrar no reino de Deus, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a quem? O camelo, minha gente. Quando ele traça um paralelo entre o camelo e um rico, ele está dizendo, quem quer ser rico e entrar no reino de Deus, tem que ser como o camelo, porque ele consegue passar pelo fundo da agulha. Aí a gente tem que entender essa questão da agulha. Agulha aqui, Luciano, não é agulha de costura. A agulha aqui era uma porta bem baixinha, bem pequena, que tinha no muro de Jerusalém, que quando as portas de Jerusalém eram fechadas, os viajantes que vinham com os seus camelos do deserto, transportando as riquezas, transportando as mercadorias, aqueles camelos tinham que se ajoelhar. O viajante, que era o domador daquele camelo, tinha que empurrar aquele camelo, e ele tinha que entrar pelo fundo daquela agulha, daquela porta. Nós tivemos em Jerusalém, lá tinha essa porta pequenininha. Aí quem olha um camelo de longe, cheio de mercadoria, pensa, ele não vai conseguir passar naquela portinha. Mas ele conseguia. Por isso Jesus falou, olha, é mais fácil o camelo passar por essa portinha do que um rico entrar no reino dos céus. Então aqui tem um código, aqui tem uma revelação para nós.
Sabe qual é a revelação de Deus para mim e para você? Preste atenção. A vontade de Deus é que eu e você sejamos prósperos. A vontade de Deus é que eu e você sejamos ricos, abençoados. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E ainda vou dizer mais, tem pessoas aqui que vão experimentar de riquezas que ainda não experimentaram. E tem pessoas que ainda não experimentaram porque não estão preparadas. Você sabia que tem pessoas que, se tiver um aumento de salário, ela já sai da igreja? Tem pessoas que, se for promovida no trabalho, no dia para a noite, no outro dia ela já pega aquele dinheiro e já vai para uma festa, já vai fazer uma viagem. O problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa, depois que ficou rica, depois que teve dinheiro, mudou. Não, ela não mudou. O dinheiro só potencializou aquilo que ela era. Se ela era arrogante, ela fica mais arrogante ainda. Se ela era humilde, não vai mudar na sua humildade. Quem está compreendendo? Então o problema não está no dinheiro. O problema está na nossa predisposição e na nossa postura com relação ao dinheiro. O dinheiro não pode mudar quem nós somos, não pode mudar o nosso caráter. Porque o dinheiro pode comprar uma boa casa, mas ele não compra o caráter da pessoa que mora naquela casa, não faz daquela pessoa um bom caráter. O dinheiro pode comprar pessoas, mas não compra amigos. Dinheiro pode comprar uma boa cama, mas não compra o sono. Dinheiro pode comprar uma cobertura na beira da praia, mas não compra paz. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E tem gente que acha que dinheiro pode tudo, que dinheiro compra tudo, que tudo na vida é dinheiro, e não é. A Bíblia diz que é como correr atrás do vento. Mas eu quero dizer para você, se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, se você crê nas promessas de Deus, você pode ser próspero, rico, abastado financeiramente, não abestado, mas abastado financeiramente, abençoado financeiramente. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, nós temos que ser igual o quê? O camelo. E o que nós aprendemos com o camelo? Porque você sabe, os camelos eram conhecidos como os carros fortes do deserto. Você sabia disso ou não? Já viu o carro forte que passa na rua transportando riquezas? Os camelos na época de Jesus, no deserto, eram considerados carros fortes. Eram camelos que transportavam as riquezas. Eram os camelos que transportavam as mercadorias. Eram os camelos que transportavam os valores. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai te prosperar, vai te abençoar tão grandemente, que você vai ser como esses camelos. Você vai transportar as riquezas do reino de Deus. Quem quer receber essa unção aí? A unção do camelo. Já vou falar na unção do camelo? Vou inventar aqui agora a unção do camelo. Eu quero ser esse camelo. Eu quero transportar as riquezas do reino de Deus. Amém? O que nós aprendemos com os camelos? Primeiro, os camelos não se irritam com o peso da riqueza que transportam. Eu vou repetir: os camelos não se irritam. Diga, os camelos não se irritam com as riquezas que eles transportam. Já viu camelos no deserto? Eric, eu não sei se você consegue botar uma foto de um camelo na internet para mim aí, transportando essas coisas. Tenta colocar para mim, por favor. Os camelos, eles transportam as riquezas de um país para o outro, e eles não reclamam. Eles não ficam fazendo o corpo mole, apesar deles caminharem bem lentamente, mas eles não empacam. Eles simplesmente caminham quilômetros carregando aquele peso. Gênesis capítulo 24, versículo 10, olha o que diz em Gênesis, capítulo 24, versículo 10, olha o que a palavra de Deus diz, coloca para mim por favor, Gênesis 24, 10, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então veja,
10 camelos foram usados para transportar os bens. Entenda isso no seu espírito, irmãos. Você é como um camelo, que foi chamado por Deus para transportar as riquezas do reino. Mas só que para transportar essas riquezas, não podemos nos irritar e nem reclamar com isso. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? O que é irritar? Por exemplo, você sabe que numa família, Deus sempre levanta alguém próspero para abençoar os outros, sim ou não? Você sabia? É o arrimo de família, né? Na família sempre tem alguém que tem mais recursos. Sempre tem alguém que pode ajudar um outro parente, um primo, um tio, um pai, uma mãe, um irmão, financeiramente, sim ou não? E essas pessoas que abençoam, que ajudam financeiramente, elas não reclamam, elas fazem e fazem cada vez mais. É verdade ou não é? Quem reclama é a outra pessoa que fala: já vai ajudar de novo, já vai dar de novo, não tem que dar nada. Mas quem é próspero, quem é abençoado, não reclama, não se irrita com o peso que está transportando. Ele entende que está ali para abençoar, porque ele é um camelo. Um cristão, um irmão que está aqui na nossa igreja e ouve o pastor falando assim: irmãos, estamos fazendo a campanha do aquário. Aí alguém fala, quem não é camelo pensa assim: lá vai o pastor pedir dinheiro de novo, já pediu para a cadeira, agora pediu para o aquário, agora vai pedir para isso. Mas quem tem essa unção do camelo não fica preocupado com isso não. Quem entende o que está aqui com o propósito diz: se eu pudesse, eu é que daria, eu que faria tudo. Porque o camelo não se irrita com o peso que ele está transportando. Eu quero te dizer, Deus te chamou, você foi escolhido por Deus para abençoar alguém. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Deus vai te prosperar. Sabe, quem tem essa unção aqui, ele não fica irritado quando o gerente do banco liga para falar assim: olha, eu quero aumentar o seu limite, eu quero aumentar aqui uma linha de crédito para você. É porque ele está vendo em você o que você não está vendo. Está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então não se irrite, não fique nervoso, não fica, sabe, se sentindo incomodado quando alguém falar de dinheiro perto de você, quando alguém falar de oferta perto de você, quando alguém falar de doação perto de você, quando alguém falar de propósito perto de você. Você não vai se irritar, porque Deus vai colocar riquezas nas tuas mãos, para você ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você vai prosperar, o Kairos de Deus vai chegar na sua vida. Então essa é a primeira característica que eu aprendo com o camelo. Ele não se... Tem uma foto aí, Eric, do camelo? Ele não se irrita, ele não fica incomodado. Já aconteceu com você das pessoas chegarem para você e pedirem alguma coisa para você, sim ou não? Já aconteceu na sua família, no seu trabalho, algum amigo já: puxa, me presta R$100 aí, você pode me ajudar com alguma coisa? Já aconteceu com você? Quem é camelo não se irrita com isso, sabia? Quem tem essa unção aqui de prosperidade, se não tiver na hora, eu não tenho, mas se eu tivesse eu daria até mais. Eu quero ser assim, eu quero ter para dar, né? Para emprestar e não tomar emprestado. Quem quer receber isso também na sua vida? Então catuca o seu irmão e fala: irmão, você está precisando de quanto? Fala para ele. Ué, vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste. Está precisando de quanto aí, Márcio? Olha a cara, vê se esse irmão não tem cara de rico. Fala para ele: olha, não tem cara de rico. Você tem cara... Ô Mauro, você agora está na Nissan, me presta um dinheiro aí. Ô Mauro agora está na Nissan, vendendo carro na Nissan. Olha só a cara da riqueza, próspero, abençoado. A gente não vai se irritar. Tem gente que fica irritada, já vai pedir dinheiro de novo. Irmão, olha, se você não é ainda, se você não entendeu o que é ser generoso, você não tem a noção como que é bom ser generoso. Olha lá a foto do Mauro lá. Você não tem noção como que é como que ser generoso é bom, como ser generoso faz bem. Então,
Você sabe, hoje à tarde eu estava em casa orando. Eu falei, Senhor, eu vou ligar para algumas pessoas para pedir a oferta para o aquário. Vou colocar ali no grupo de algum amigo que eu tenho, etc e tal. Nem botei no grupo da igreja, né? Botei no grupo da diretoria para avisar os irmãos, né? O Mauro está falando assim, um dia o senhor vai lembrar do meu nome, olha aí. Vou lembrar sim, com certeza. Mas você sabe, o Senhor vai nos colocar em situações como essa. Quem quer ficar em situações assim? Eu quero chegar e falar, olha, comprei isso aqui sozinho, Deus me abençoou para isso. E a gente não vai se irritar com isso. Segundo lugar, os camelos, eles são animais confiáveis. Diga, os camelos são animais confiáveis. Quando o Senhor Jesus fala assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, quem quer ser rico e entrar no reino de Deus precisa ser confiável como um camelo. Cientificamente falando, o camelo é o animal que mais faz uso da sua vontade. Cientificamente falando, se alguém forçar um camelo a fazer alguma coisa, ele não faz. Se alguém forçar um camelo a querer fazer algo que vai contra a vontade dele, ele empaca. Agora, se o dono daquele camelo, né, treina aquele camelo, mostra o caminho para aquele camelo, ele vai ser obediente, ele vai seguir certinho. O camelo é diferente, por exemplo, de um animal de imitação, como por exemplo o macaco, o papagaio, né? Eles fazem porque eles imitam, o camelo não. Ele faz porque ele aprendeu a obedecer. Se você soltar um camelo numa direção, ele vai certinho até o seu destino, porque ele é um animal confiável. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que quando você tiver a sua vontade direcionada com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor, o Senhor vai confiar grandes riquezas nas suas mãos. Quando nós subjugarmos a nossa vontade e falar, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, o Senhor vai falar, agora você está pronto para receber riquezas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um simples comando, ele obedece. Tem pessoas que, se Deus colocar riquezas na mão delas, elas vão para o lado completamente oposto da vontade de Deus. É verdade ou não é, minha gente? Se Deus colocar determinada soma de dinheiro na mão de determinadas pessoas, Deus vai mandar ela ir para um lado, ela vai para um lado completamente oposto. Muitos vão para o mundo, muitos vão para o pecado, muitos vão, por pouca coisa as pessoas já fazem isso. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Mas aqueles que querem ser portadores das riquezas de Deus, precisam falar, Senhor, eis-me aqui, pode fazer em mim a tua vontade, o teu querer. Você tem esse coração submisso à vontade de Deus, sim ou não? Você tem essa coragem de orar a Deus e falar, Senhor, hoje eu ganho um X, mas amanhã quando eu ganhar 10X, o Senhor pode confiar que o que o Senhor me pedir, eu vou dar. Tem coragem para isso, irmão? Faz essa autoanálise, essa autoavaliação, essa autorreflexão. Nós conhecemos histórias de homens de Deus e mulheres de Deus que está registrada em livros, de empresários que deram tudo para a obra de Deus. Eu não lembro agora o nome da marca, mas esse empresário começou a dando 10% de tudo que a empresa faturava. Colgate. No final, ele estava dando era 90% e vivendo só com 10%. Que ele dava tudo para a obra de Deus. Então, irmãos, é uma reflexão que nós temos que fazer hoje. Deus quer colocar riquezas nas nossas mãos, mas nós temos que mudar a nossa mentalidade. Quantos podem falar, Senhor, eis-me aqui? Senhor, eu submeto a minha vontade, a tua vontade.
pode confiar grandes riquezas nas minhas mãos. Que bom que algumas pessoas fizeram essa oração. Nós vemos no mundo, pede X por favor para ajudar com as crianças ali. Nós vemos no mundo de muita avareza, irmãos, muita avareza. É verdade ou não é? As pessoas não são desprendidas para nada. Elas não são desprendidas para nada. Só pensam em ter, em ter, em ter. Mas os camelos são animais confiáveis. Amém? Terceiro lugar, os camelos são bons administradores. Só um minuto, Eric, rapidinho. Pedi para ele trocar a foto do camelo ali e colocar outros tipos. Os camelos são bons administradores. Diga, os camelos são bons administradores. Uma das razões por que eles são escolhidos para cruzar o deserto é porque eles sabem administrar a quantidade de água que eles absorvem. Você sabia que o camelo consegue beber 120 litros de água em apenas 10 minutos? Não é à toa que eles estão no deserto, onde não tem água. Não é à toa que eles caminham quilômetros e quilômetros sem água. Não é à toa que eles têm essa capacidade de armazenamento. 120 litros de água em 10 minutos. E uma parte dessa água é para hidratar o seu corpo, e outra parte ele guarda com um reservatório. E ele tem ali uma média de 30 litros para ir se hidratando aos poucos durante o calor do deserto. Agora, interessante é que a ovelha é diferente do camelo. A ovelha gasta tudo que ela absorve. O camelo ele vai administrando aos poucos. Quem está compreendendo, meus irmãos? Eles administram o alimento. Aquelas corcovas que os camelos têm em cima, você sabe o que significa aquilo? São reservas de gordura. Que tudo que ele come vai para aquelas corcovas ali. E ali ele vai extraindo a gordura aos poucos daquele alimento, misturado também com água, e aquilo tudo vai alimentando ele. O que significa isso, irmãos? Não é? Que o Senhor vai confiar grandes riquezas na mão daqueles que sabem administrar. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Daqueles que sabem que pode gastar aquilo que tem condições naquele momento. Colocam a mão onde alcança. Não são perdulários. Não são pessoas que gastam ou compram na emoção, mas fazem um planejamento. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então o camelo nos ensina que eles são bons administradores. A palavra vai falar sobre a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25 vai dizer que um homem se ausentou do seu país e confiou 5 talentos nas mãos de um, depois confiou mais 2 talentos nas mãos do outro, e 1 talento na mão de um outro. Quando ele voltou para prestar conta com aqueles servos, o que tinha 5 talentos investiu, ganhou mais 5, o que tinha 2 investiu, ganhou mais 2, e o que tinha 1 talento enterrou na terra e não investiu. E a palavra vai dizer ali, quando o Senhor volta, Ele dá mais 5 talentos para aqueles que para aqueles que investiu, dá mais 2 para aquele que investiu, e Ele diz: foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Quando nós somos fiéis no pouco que Deus nos dá, Deus prepara para nos colocar no muito. O teste do muito é o pouco, porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. O teste do muito é quem sabe administrar o pouco. Quem sabe administrar o pouco vai saber administrar o muito. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Então nós temos que ser bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus nos deu. E Deus nos dá não somente dinheiro para administrarmos, Deus dá tempo para nós administrarmos, Deus dá saúde para nós administrarmos, Deus dá uma casa para nós administrarmos. Se a pessoa não consegue gerir bem o seu tempo, se ele não consegue otimizar o seu tempo com coisas importantes e produtivas, e fica perdendo tempo com coisas que não somam, o resultado final vai ser desastroso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Hoje nós vemos muitas pessoas perdendo tempo com tantas coisas, em tempo que poderiam estar fazendo um curso, poderiam estar se especializando, poderiam estar estudando, poderiam estar aprendendo uma profissão, poderiam estar investindo na sua vida, para o seu crescimento. Estão perdendo tempo com tantas coisas. E no final de tudo existe uma frase que é uma máxima, que não tem para onde correr: você ganha o salário que você merece. Você ganha quanto você merece. Não adianta se comparar com o que o outro ganha, com o que o outro tem, com o que o outro chegou lá. Se ele tem, é porque ele fez por onde, é porque ele administrou seu tempo, é porque ele estudou, é porque ele investiu na sua própria vida. Ele merece aquele salário. Agora você que não ganha nada, merece não ganhar nada. É simples assim. E não adianta colocar a culpa em Deus, porque Deus nos deu a respiração, Deus nos deu a vida, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu a criatividade, Deus nos deu saúde, Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Mas se nós não formos bons administradores daquilo que Deus nos deu, a culpa não vai ser dele, a culpa é somente nossa. Quem está compreendendo, meus irmãos? Aí nós vivemos numa cultura onde todo mundo quer ter o que é do outro, quer ter o que o outro tem, quer viver o que o outro vive, mas não quer passar pelo processo que o outro passou. E o Senhor está nos convidando hoje a nos posicionarmos, porque Ele quer colocar coisas grandes nas nossas mãos. A palavra diz: clama a mim, porque eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas começa agora, pedindo a Deus sabedoria para administrar o pouco salário que você tem, pedindo a sabedoria para administrar o tempo que você tem, pedindo a Deus sabedoria para gerir bem tudo aquilo que Ele confiou nas suas mãos, porque depois Ele vai chegar e vai falar: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse é o princípio de Deus. Ele tira de quem não sabe administrar e Ele coloca nas mãos daquele que sabe administrar. Amém, meus irmãos? Então, o que os camelos nos ensinam? Primeiro, lembra que eu disse? Eles não se irritam com o peso que carregam. Segundo, eles são confiáveis. Eles vão submeter à vontade de Deus. Terceiro, eles são bons administradores. Eles sabem gerir bem o recurso que eles têm, no tempo que eles têm, para chegar até o objetivo deles. Quarto lugar, os camelos se movem, preste atenção, por uma visão de futuro. Diga: os camelos se movem por uma visão de futuro. Você sabia que, cientificamente falando, o camelo é o animal do deserto que não vê miragem? Diga: o camelo não vê miragem. O que é miragem? No deserto, onde não tem água, é muito comum os viajantes olharem na linha do horizonte e eles olharem uma espécie de um lago, como se fosse realmente um poço de águas, um lago de águas. E quando eles chegam naquele lugar, só tem areia. Miragem é isso, é você olhar e ver uma água ali. Quem aqui já andou numa estrada de asfalto e no final do asfalto estava tão quente que você via assim umas aguinhas? Cientificamente falando, aquilo tem uma explicação. São os raios solares que batem ali, o calor é muito alto e mexe com uma porção de questões e te dá essa ilusão de ótica e parece realmente que tem água ali. No deserto é a mesma dinâmica. Se você está com muita sede, você quer procurar água, se você olhar numa direção e tiver essas ondinhas, você vai naquela direção. Agora, o camelo não passa por isso. O camelo, ele não se deixa enganar pelas miragens.
E outra coisa, o camelo, ele tem uma percepção, ele sente a umidade da água e ele vai naquela direção. Se tiver uma miragem aqui, não tiver água, ele não vai nessa direção, mas se tiver umidade nessa direção, ele foca na direção e vai até onde tem água verdadeiramente. O que isso significa para mim e para você? Você hoje está vivendo num deserto financeiramente falando. Você hoje está vivendo num momento difícil financeiramente falando. Mas se você tiver visão de futuro, você não vai se deixar intimidar, nem se entristecer por esse momento que você está passando. Você vai enxergar lá na frente as fontes de águas que Deus está preparando para você. Vou dar um exemplo muito simples. Você trabalha como vendedor, está difícil vender, mas se você acredita na promessa de Deus, você não vai olhar para a dificuldade em vender no momento, você vai olhar lá na frente, que vai chegar uma hora que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Por isso que tem pessoas que não ficam em empresas nenhuma, não ficam em lugares nenhum, porque eles só olham as dificuldades, eles não têm uma visão de futuro. É verdade ou não é, meus irmãos? Se tem alguém que tem que ser super automotivado, autodisciplinado, é um vendedor, é quem trabalha por conta própria, é quem depende de estar motivado, disciplinado, independente dos nãos que vão receber. Mas quem é camelo e tem visão de futuro, ele não se intimida, ele não se entristece, ele não desanima, ele pensa: amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, amanhã eu vou vender, amanhã eu vou fechar, e esse mês vai ser o melhor mês do meu comércio, porque nós temos uma visão de futuro. E sabe o que é interessante? Quando o camelo sente que ele está chegando perto das fontes das águas, quando eles andam em grupo, eles começam a se acasalar. Olha que interessante. O camelo, quando está perto da fonte, ele sente a umidade, ele sente o cheiro da água, ele sente o cheiro da bênção, ele sente o cheiro da fonte. Eles começam a procurar um par para se acasalar. O que significa isso? Significa que Deus não nos chamou para sermos estéreis, infrutíferos. Deus nos chamou para crescer e para multiplicar. Deus deu um mandato cultural para Adão. Adão domina, governa toda a terra. Crescei e multiplicai-vos. Irmãos, nós temos que ter sempre uma visão de crescimento, uma visão de multiplicação, uma visão sempre do menos para o mais. Nós nunca podemos nos acomodar, acostumar, nos acovardar. Nós temos que ter sempre uma visão de futuro. Qual é a visão de futuro que você tem para a tua vida hoje? Onde você está se enxergando daqui a tantos anos? O que você está se vendo fazendo daqui a tantos anos? Ou daqui a alguns meses? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Deus vai colocar grandes riquezas nas suas mãos. Então abra a sua visão. Sabe, nós entendemos que quando Deus quer fazer algo na nossa vida, primeiro Ele nos dá uma promessa, depois Ele nos dá a provisão. E com essa promessa nós tomamos uma decisão, e primeiro vem a decisão e depois vem a provisão. Tem muita gente esperando a provisão para tomar a decisão. Primeiro eu decido, porque a decisão é um passo de fé, e um passo de fé abre as portas para a provisão de Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? A palavra provisão são duas palavras: visão. Deus só traz provisão para quem tem visão. Deus só traz recurso para quem tem coragem. Deus só abre portas para quem tem fé. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então se levanta hoje em fé e fala: Senhor, eu quero ser como esse camelo. Eu quero ter uma visão de futuro. Eu não quero ficar rodando nesse deserto com medo, achando que eu vou morrer nesse deserto. O deserto é um lugar onde a gente está passando, não é o nosso destino final. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está chegando próximo às suas fontes. Amém? Em último lugar, o que nós aprendemos com o camelo? Os camelos, eles descansam de joelhos. Sabia disso não? Se você pesquisar na internet como é que o camelo dorme,
eles ficam de joelhos. Eles dormem de joelhos. Quando tivemos em Israel há 3 anos atrás, é interessantíssimo. O camelo fica em pé, e quando o domador dá uma direção, ele curva as patas da frente, não foi, Sandro? Depois ele curva as patas de trás. E assim ele fica, e assim ele descansa. O que será que o Senhor quer ensinar para mim e para você hoje? Quer ser rico? Quer ser próspero? Descansa no Senhor. Ora. Dependa. Não fique preso às frustrações, às decepções, ao desânimo e ao cansaço. Descansa. Descansa. Quem está compreendendo isso, irmãos? Ficar de joelhos diante de Deus fala de dependência. Fala que nós não somos autossuficientes. Nós dependemos do Senhor. Fala também que nós temos temor, porque um dia vamos prestar contas diante de Deus de tudo que Ele nos deu. E fala também que nós precisamos ser humildes, porque não importa a altura que nós vamos chegar, o nosso coração tem que ser sempre curvado diante do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Essa palavra aqui é uma palavra de correção, para corrigir o coração de algumas pessoas, mas é uma palavra de preparação, porque também está preparando o mesmo coração dessas pessoas para coisas grandes que o Senhor está preparando no futuro. Quem recebe essa palavra, irmãos? Quem quer ser como esse camelo? Ser rico, ser próspero, ser abençoado, ter ganhos maiores. Então, em primeiro lugar, não se irrite com o peso. Segundo, seja confiável. Terceiro, seja bom administrador. Quarto, se mova por uma visão de futuro. E quinto, descanse de joelhos. Dependa do Senhor. Eu quero concluir com uma ilustração para você. Um dia, uma mãe e um bebê, camelos, estavam ali à toa conversando. A mãe camelo e o bebê camelo. De repente o filhote pergunta para a mãe: mãe, posso te fazer umas perguntas? A mãe camelo diz: claro, filho. O que está te incomodando, meu filhote? E o filhote perguntou: por que os camelos têm corcovas? E a mãe respondeu: bem, meu filho, nós somos animais do deserto, precisamos de corcovas para reservar água e por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água. O filhote disse: certo, mamãe, por que essas pernas tão longas e essas patas arredondadas? A mãe respondeu: filho, certamente elas são assim para permitir que possamos caminhar no deserto. Sabe que com essas pernas nós podemos nos movimentar pelo deserto melhor do que qualquer um animal, e essas patas arredondadas não afundam na areia, elas podem transitar com mais facilidade. O filhote disse: certo, mamãe, porque os cílios dos camelos são tão longos, de vez em quando eles atrapalham a minha visão. A mãe respondeu: meu filho, esses cílios são longos e grossos, eles são uma capa protetora para os nossos olhos contra as tempestades de areia, vento do deserto, disse a mãe com muito orgulho. E o filhote então respondeu: tá bom, mamãe, entendi. Então a corcova serve para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, as pernas para caminhar através do deserto e os cílios para proteger os olhos no deserto. Então o que estamos fazendo no zoológico? Essa é a moral da história. Eles estavam no zoológico e o filho pergunta tudo aquilo para a mãe. Falou: o que nós estamos fazendo aqui se o nosso lugar é no deserto? A moral da história, irmãos, é que conhecimento, habilidade e atitude só são úteis quando você está no lugar certo. Estar no lugar certo hoje significa estar na posição certa, estar posicionado na vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim:
sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão do Senhor. Sabe o que esse texto fala para a gente? Sede firmes significa esteja posicionado, fique na posição que Deus quer, na posição da fidelidade, na posição do serviço, na posição da confiabilidade, na posição da obediência, na posição da humildade, na posição da dependência, na posição da promessa. Seja posicionado, seja no lugar certo, não se mova nem para a esquerda nem para a direita. Irmãos, quantas pessoas estão caminhando na igreja e por qualquer coisa elas param de caminhar, elas param de frequentar a igreja, elas param de orar, elas param de buscar Deus, elas não ficam firmes na posição. Se a Bíblia fala que a gente tem que ficar firme, é porque vão vir tempestades, é porque vão vir ventos, é porque vão vir oposições, tudo para nos tirar da posição. Temos que estar posicionados, constantes. Fala de intensidade. Seja intenso na obra de Deus, seja constante na obra de Deus. Começou a fazer, termina. Está empolgado no início, fique empolgado no final também. Está animado para começar um projeto, esteja animado para concluir esse projeto. Mas tem muita gente que vai perdendo a intensidade conforme o tempo vai passando. Tem muita gente que no início está cheio de gás, está cheio de ânimo, está cheio de disposição. Vão perdendo a intensidade, vão perdendo o vício, vão perdendo o vigor, vão perdendo e vão se esmorecendo. E quando nós estamos posicionados, quando nós somos intensos na obra de Deus, qual é o resultado? O resultado é a recompensa, porque o seu trabalho não será em vão no Senhor. Vai ter recompensa para você, vai ter recompensa para a gente, vai ter recompensa para a igreja, vai ter recompensa, irmãos, vai ter recompensa. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra diz que Deus confirma as suas promessas na vida dos seus servos, dos seus escolhidos, dos seus eleitos, e eles não serão envergonhados. Sabe por que a nossa igreja está caminhando como está indo para onde está indo, está tendo êxito? Porque nós estamos buscando isso, porque nós nos posicionamos em fé, porque nós somos intensos na obra de Deus, nós não olhamos para as circunstâncias, nós permanecemos firmes na promessa de Deus, e vai ter recompensa para a nossa igreja, vai ter recompensa para você. Vai valer a pena ser fiel, vai valer a pena confiar no Senhor, vai valer a pena ser como esses camelos. Seja posicionado, seja intenso e aguarde a recompensa de Deus, porque a sua fé, o seu trabalho, lá na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, lá onde você está, não será em vão. Esse deserto está difícil, a perseguição está difícil, o calor está difícil, mas permaneça firme, vai ter recompensa para você. Diga para o irmão que está falando assim: irmão, não saia da posição, fique firme, porque tem recompensa para você. E outra coisa, fala para ele assim: continua sendo meu amigo, porque eu vou ser rico, eu vou ficar rico, e você vai estar lá no churrasco, comendo churrasco comigo, então fica comigo, porque a história vai mudar, irmão. Fala para ele: essa história vai mudar. Vai ou não vai? Vai ou não vai, Mauro? Já mudou. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Fique em pé em nome de Jesus.